No cemitério de São Bento do Rio Verde, enquanto a chuva de abril transformava a terra vermelha em lama, o padre Antônio se inclinou ao meu ouvido e sussurrou 3 palavras que mudaram tudo. Não volte hoje. Senti algo deslizar no bolso do meu paletó, dobrado com pressa, pequeno como um segredo. Antes que eu pudesse virar o rosto, ele já havia recuado, as mãos postas sobre o livro dos Salmos, a voz retomando a entonação do ofício fúnebre como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me dizer que minha própria casa era perigosa na tarde em que enterrava minha esposa. Meu nome é Roberto Almeida Ferreira. Tenho 67 anos. Passei 32 deles como engenheiro civil no estado, construindo pontes e viadutos no interior de Minas Gerais, e os últimos 12 aposentado na fazenda Vale das Pedras, herdada do meu pai, onde minha esposa Teresa plantou rosas brancas ao longo de cada carreador, e criou nossos 2 filhos entre o perfume do café e a sombra das gameleiras. Era ela quem conhecia o nome de cada trabalhador, de cada filho de cada trabalhador. Era ela quem acordava antes do sol. 2 anos atrás começou a emagrecer. Os médicos disseram lúpus. Disseram fibromialgia. Disseram que era o desgaste natural de uma mulher de 64 anos que nunca parou de trabalhar. Minha filha Isabela me ligava da cidade toda semana perguntando como a mãe estava. E meu genro Marcos aparecia nos finais de semana com sucos verdes e sorrisos medidos, o tipo de sorriso que um homem usa quando está administrando algo. Não quando está sentindo algo. Na tarde do velório, Marcos ficou ao meu lado durante toda a cerimônia, com a mão no meu ombro, pesada demais, possessiva demais. Quando os coveiros cobriram o caixão com a terra vermelha que Teresa tanto amava, ele já estava com o celular na mão, digitando. Não chorou uma vez. Eu me lembrei disso enquanto meus dedos tocavam o papel dobrado dentro do bolso. A letra do padre Antônio era miúda, nervosa, diferente da caligrafia pausada que ele usava nos avisos da paróquia. Roberto. Esta noite, meia-noite. A gameleira da Teresa. Ela enterrou algo lá. As palavras dela exatas foram: meu marido vai saber o que fazer. Não confie em ninguém. Venha sozinho. Que Deus me perdoe por ter demorado tanto. A gameleira da Teresa. A árvore centenária no limite nordeste da fazenda, onde ela costumava sentar nas tardes quentes com um livro e um copo de limonada, onde meu filho Eduardo amarrou uma rede quando tinha 12 anos e onde eu gravei as iniciais dos 2, IR, F, num coração talhado na casca no verão de 1984, um lugar que só a família conhecia, um lugar que Teresa havia escolhido de propósito. O celular vibrou no bolso. Mensagem do Marcos. Papai, os advogados estão esperando na fazenda. Precisamos assinar os documentos do inventário hoje. Não demora, papai. A palavra que ele usava quando queria alguma coisa. Olhei para o túmulo da Teresa pela última vez e tomei uma decisão. Dirigi a caminhonete pelo aceiro sem acender os faróis. Guiado pela lua de abril e por 40 anos de memória daqueles caminhos. Marcos havia tentado me seguir pela estrada principal, o Corolla preto hesitando nas curvas de terra. Mas eu conheço cada buraco, cada vala, cada atalho que o meu pai abriu com trator quando eu tinha 10 anos. Deixei os faróis dele sumirem no espelho retrovisor. A gameleira parecia maior à meia-noite. O tronco grosso como uma casa pequena, a copa fechando o céu em volta como uma abóbada. Troquei os sapatos do velório por uma bota de borracha que guardava na caçamba e peguei a pá de mão. Não demorou para encontrar. A 15 centímetros de profundidade, envolta numa sacola plástica selada a vácuo, uma lata de café de 2 quilos. Dentro, uma caixa de metal pequena com cadeado de 4 dígitos. Tentei a data que sabia que Teresa nunca esquecia. O aniversário do Eduardo. 1408. O cadeado abriu. A carta cheirava ao perfume dela. Verbena e terra. Minhas mãos pararam de tremer e ficaram completamente quietas, como sempre ficavam quando precisava de mim. Roberto, meu amor. Se você está lendo isso, eu já fui.
E ele é o responsável. Continuei lendo com a lanterna entre os dentes, ajoelhado na lama, de paletó de velório e bota de borracha, no fundo da minha própria fazenda, na madrugada seguinte ao enterro da minha companheira de 41 anos. Ela escrevia com a precisão de quem havia documentado tudo com cuidado, sabendo que talvez não houvesse segunda chance. Marcos vinha administrando as finanças da fazenda havia 7 anos, desde que minha filha Isabela se casou com ele. Aos poucos, foi afastando o contador de confiança da família, substituindo fornecedores, abrindo contas em nomes de empresas que eu nunca havia autorizado. Teresa havia descoberto as inconsistências revistando documentos antigos quando ficou de cama na primeira vez. 3.200.000 reais desviados em 5 anos, canalizados através de uma empresa chamada Almeida Agro Consultoria Ltda, com minha assinatura falsificada nos contratos de constituição. Mas não era isso o pior. O Eduardo não morreu por acidente. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Meu filho Eduardo tinha 33 anos quando a caminhonete dele saiu da curva da BR-354 numa manhã de setembro, 8 anos atrás. A perícia disse falha mecânica nos freios. Eu mesmo, engenheiro, tinha analisado o laudo e chegado à mesma conclusão. Desgaste natural, manutenção negligenciada, tragédia evitável. Passei 2 anos me culpando por não ter mandado revisar o veículo. Encontrei fotografias. O corte na mangueira de freio é limpo demais, Roberto. Não é desgaste. Eu contratei um mecânico de Uberlândia em segredo. Mostrei as fotos sem contar a história. Ele me disse que aquilo foi feito com ferramenta, deliberadamente. O Eduardo estava descobrindo alguma coisa sobre as finanças da fazenda. Ele me ligou 3 dias antes de morrer, dizendo que tinha encontrado documentos estranhos no escritório e que ia me mostrar no final de semana. Não chegou ao final de semana. Dobrei a carta e olhei para a escuridão da fazenda. O cafeeiro em flor. O cheiro de terra molhada. A casa lá no alto com as luzes acesas, onde provavelmente Marcos ainda esperava por mim com advogados e papéis. Ele havia matado meu filho. E havia matado minha esposa. Teresa explicava. 8 meses antes de ficar doente, ela havia confrontado Marcos com os números. Ele havia sorrido. Dito que eram operações legítimas, que ela não entendia de negócios, que o mercado de café era complexo. Uma semana depois ela começou a sentir náuseas, dores nas articulações, queda de cabelo. Os médicos disseram lúpus, mas Teresa, que havia lido sobre o assunto nas noites insones, havia feito um exame particular em laboratório de Belo Horizonte. Um exame que o Dr. Humberto, médico de família há 18 anos, jamais havia solicitado. Os resultados estão dentro da lata. Roberto. Arsênio, desáceis, 4 partes por milhão em março. 22. 1 em julho. Quando você ler isso, provavelmente já passou de 25. A partir daí é letal. Ele põe no meu suco de laranja. De manhã cedo, antes de você acordar. Eu vi uma vez. Mas fingi que não vi porque ainda precisava de tempo para juntar tudo. Não fui à polícia porque tenho medo do que ele pode fazer com você. Roberto, você é o próximo. Por favor, não tome nada que ele preparar. Por favor, não assine nada. E por favor, termine o que eu não consegui terminar. Na lata havia 3 envelopes com exames toxicológicos. Um pendrive, fotografias impressas de documentos bancários e um cartão de visita manuscrito. Delegado Oswaldo Carmo, ex-Polícia Federal, especialista em crimes financeiros e homicídios. Ele sabe de tudo. Paguei por 6 meses de investigação. Ligue quando estiver pronto. Dia e noite. Oswaldo Carmo atendeu no segundo toque, às 3 da manhã, sem surpresa na voz. Seu Ferreira. Estava esperando esse telefonema. A dona Teresa disse que o senhor ia ligar quando estivesse preparado. Ele chegou ao motel Beira Serra em 45 minutos, com uma pasta de couro gasta e o tipo de rosto que viu cenas demais e aprendeu a não deixar nada passar. 58 anos. Cabelo grisalho. Aperto de mão de quem resolve o que promete. Lamento a perda do senhor. As duas.
Ele colocou na cama arquivos que dobraram o que Teresa havia deixado na lata. A dona Teresa era uma mulher extraordinária, metódica. Me facilitou muito o trabalho. Ele havia seguido o dinheiro por meses, identificado todas as empresas fantasmas, fotografado Marcos se encontrando com um homem chamado Vanderlei, ex-funcionário demitido da fazenda há 10 anos, com passagens por estelionato e roubo de carga. As fotos cobriam 2 anos de reuniões em postos de gasolina, churrascarias de beira de estrada, estacionamentos de shopping em Uberlândia. Acreditamos que foi o Vanderlei quem adulterou os freios da caminhonete do seu filho. O Marcos pagou. Temos registros de saque em espécie de R$42 mil 3 dias antes do acidente. O quarto do motel girou levemente. Não de fraqueza. De uma raiva tão fria que parecia gelo se formando nas veias. Ele foi me visitar no hospital quando operaram meu joelho ano passado, disse devagar. Ficou sentado do meu lado 2 horas. Eu sei. A voz de Osvaldo era baixa. O senhor está sendo envenenado também. Há quanto tempo o senhor toma aquelas cápsulas de coenzima que o Dr. Humberto receitou? Parei. 6 meses. O Marcos que trouxe da farmácia de Uberlândia. Disse que era de uma fórmula especial para coração. Osvaldo abriu um envelope plástico. Colocou na minha mão um frasco idêntico ao que ficava no meu banheiro. Mandamos analisar uma cápsula que conseguimos. 32% de trióxido de arsênio de grau farmacêutico. A dose é baixa o suficiente para não matar rápido. Alta o suficiente para matar em 12 meses. O mesmo método que usou na dona Teresa, só que mais lento, para não levantar suspeita logo depois do inventário. Peguei o frasco. O frasco que estava no meu banheiro havia 6 meses, que eu tinha engolido toda manhã, com o café que eu mesmo preparava, pensando que estava cuidando do meu coração. Quantas cápsulas eu tomei? Precisamos de um exame de sangue agora para saber o nível. Tenho contato numa UPA de Patos de Minas que abre às 6. O resultado chegou às 8 da manhã. 7. 2 partes por milhão de arsênio no sangue. Ainda não letal, mas com mais 4 meses de dose diária, estaria. A médica que fez a coleta, uma especialista em toxicologia que Osvaldo havia contatado previamente, confirmou sem rodeios. Sintomas iniciais de intoxicação crônica. As dores nas costas que eu atribuía à idade. A fadiga que eu achava ser o luto antecipado pela doença da Teresa. O formigamento nas mãos que eu havia mencionado ao Dr. Humberto na última consulta e que ele havia anotado como neuropatia senil leve. O Dr. Humberto. 18 anos tratando minha família. Osvaldo recebeu uma mensagem enquanto eu ainda estava na UPA. Mostrou a tela, encontrei o rastro. Pagamento de R$180 mil para conta no exterior, vinculada ao CPF do Dr. Humberto Saraiva. Data: 3 dias após o exame toxicológico da dona Teresa, que mostrou 18, 3 ppm. O exame que nunca apareceu no prontuário dela. Fui ao consultório do Dr. Humberto naquela tarde. Ele fechava o atendimento às 5. Estava colocando o jaleco no cabide quando nos viu na porta e ficou cinza. Humberto Saraiva tinha 61 anos, paredes cobertas de diplomas, fotos com pacientes de 3 décadas. Uma vida construída sobre a confiança que as famílias do interior depositam em médico de família. Tudo estava prestes a desmoronar. Osvaldo expôs tudo com calma. O resultado do laboratório, o pagamento na conta exterior. O doutor se sentou na cadeira giratória e não disse nada por um longo tempo. Eu trouxe a Isabela ao mundo, disse por fim, a voz baixa. Eu dei o primeiro banho no Eduardo. Eu sei, respondi. E você deixou a Teresa morrer, ele chorou. As lágrimas eram reais. Eu podia ver. Isso não diminuiu nada. Ele havia recebido os resultados da Teresa em março do ano passado, 18, 3 partes por milhão. Letal acima de 10. Havia ligado para ela em particular, dito que precisavam conversar. Naquela mesma noite, Marcos havia aparecido no consultório, sem consulta, sem aviso, com um pendrive e um sorriso controlado.
O pendrive continha registros de Humberto receitando medicamentos controlados para amigos sem consulta formal. Pequenas irregularidades acumuladas em 20 anos de interior. Nada que tivesse ferido alguém diretamente. Suficiente para caçar o CRM. Ele disse que se eu registrasse o exame ou falasse com qualquer pessoa, me destruiria. Me ofereceu 180 mil para guardar silêncio e dizer para a dona Teresa que o exame havia dado normal. E você aceitou? Sim. Deus me perdoe. Eu aceitei. As mãos tremiam sobre a mesa. Eu me disse que talvez fosse exposição ambiental, que talvez o Marcos parasse se soubesse que havia sido descoberto. Mas eu sabia. No fundo eu sabia o que estava acontecendo e eu... A voz quebrou. Eu escolhi a minha carreira. Você vai testemunhar, disse. Vai colocar tudo isso numa declaração gravada agora. E vai se apresentar ao Ministério Público na semana que vem. Ele assentiu sem resistir. Era a única coisa que lhe restava fazer. O Vanderlei morava num sítio pequeno na divisa com Goiás, cercado de trator enferrujado e dívidas visíveis em cada canto. Osvaldo me explicou no caminho. 3 infrações de liberdade condicional, pensão atrasada, empréstimo no Banco da Roça que vencera há 2 meses. Ele abriu a porteira com uma garrafa de cerveja na mão e parou no lugar quando me reconheceu. Deixou a garrafa cair no chão de terra. O senhor Ferreira. A voz sumiu. Meu Deus. Você cortou a mangueira de freio da caminhonete do meu filho. Não era pergunta. Ele sabia disso. E eu sabia pela forma como os ombros dele afundaram que a negação não viria. Osvaldo mostrou a identificação e apresentou os registros bancários, as fotografias dos encontros com Marcos, o extrato do saque. Wanderley entrou cambaleando na varanda e sentou nos degraus. As mãos tremiam. Ele disse que era só um susto. Que o Eduardo estava metendo o nariz onde não devia, ameaçando chamar a polícia por conta das finanças. Disse que eu cortasse a mangueira de modo que parasse de vez em quando. Não a viagem toda. Que o carro ia precisar parar no acostamento. Que ia assustar o moço. Que não ia morrer ninguém. E você acreditou. Eu precisava do dinheiro. Minha filha estava internada. Ele se cobre o rosto com as mãos. Quando eu vi no jornal que o Eduardo tinha morrido, que caiu em ribanceira, guardei tudo que o Marcos me mandou. Todo o recado de texto, toda a nota de pagamento. Como seguro. Porque eu sabia que se um dia aparecesse alguém assim, olhou para mim com olhos encharcados, eu sabia que um dia eu ia ter que prestar contas. Ele foi buscar dentro de casa uma caixinha de remédio com um cartão de memória dentro. Anos de comunicações com o Marcos, cuidadosamente guardadas. Osvaldo reproduziu um áudio no celular. A voz do meu genro era clara, tranquila. O mesmo tom com que ele me pedia para passar o sal na mesa de jantar. O freio. Faz parecer desgaste. Ele pega a BR-354 todo dia cedo. As curvas na descida do KM 38 são suficientes. 42 mil no saque de amanhã, sem contato depois. Consegue? E a voz do Vanderlei. Mais jovem, hesitante, e se sobrar vivo. A resposta do Marcos. Então você não fez direito. Eu estou pagando por uma solução permanente. Fiquei sentado no banco do carro de Osvaldo por 8 minutos sem conseguir falar. Meu genro havia encomendado a morte do meu filho com a mesma naturalidade com que pedia pizza. Naquela mesma noite, enquanto Osvaldo coordenava com a contadora forense que ele havia indicado uma mulher de Brasília chamada Gislaine, especialista em rastrear desvios através de empresas fantasmas, pai. A voz dela estava diferente. Não preocupação. Medo real. O Marcos disse que você sumiu depois do velório. Que talvez você esteja tendo uma crise. Que talvez precise de ajuda. Isabela. Escolhi as palavras com cuidado. Você está sozinha agora? Uma pausa. Estou no quarto. Me escuta. Não fala com o Marcos sobre essa ligação. Não conta que você falou comigo. Sai de casa amanhã de manhã com o pretexto que for e vai à casa da sua tia em Patos de Minas. Eu explico tudo pessoalmente. Você confia em mim? Outro silêncio.
Então, baixinho: pai, o que está acontecendo? Amanhã. Eu te conto tudo amanhã. Por enquanto, só preciso que você esteja em segurança. Ela foi. Descobri depois que saiu às 6 da manhã, dizendo que ia ao mercado e não voltou. O Marcos a encheu de mensagens. Ela não respondeu nenhuma. No dia seguinte, enquanto Ghislaine terminava de mapear os desvios financeiros, Osvaldo recebeu uma informação que mudou a escala do problema. Marcos apresentou hoje de manhã uma petição de interdição no cartório de Bom Retiro. Olhei para ele. Interdição de quem? Do senhor. Alega que o senhor demonstrou comportamento errático desde o velório da esposa, que desapareceu durante a madrugada sem dar satisfação a ninguém, que recusou se comunicar com a família e que apresenta histórico de fragilidade emocional diagnosticada. Colou um atestado assinado pelo Dr. Humberto Saraiva, datado de 3 meses atrás. Um atestado falso. Usando meu próprio médico de família que ele havia comprado, para me declarar mentalmente incapaz de administrar minha fazenda, meu inventário, minha vida. Aquele era o plano completo. Com Teresa morta e eu interditado, o Marcos assumiria o controle do espólio como curador legal antes que qualquer investigação pudesse começar. Teria acesso às contas, aos imóveis, ao valor da fazenda. Liquidaria tudo e desapareceria. A fazenda que meu pai construiu, que eu herdei, que a Teresa amou. Liguei para a doutora Fernanda Otávio, advogada com quem havia trabalhado em disputas de desapropriação 30 anos atrás. Ela ainda exercia em Uberlândia. Roberto Ferreira. A voz dela soou como alguém que confia no que ouve. Me conta. A audiência foi marcada para 2 dias depois, em caráter de urgência, no Fórum de Bom Retiro. O Marcos havia contratado um escritório de advocacia de Uberlândia, 2 sócios, ternos caros, pasta de couro com logo gravado. Eu me sentei diante da juíza Conceição Drummond com as mãos sobre a mesa. 63 anos, cabelo branco. O tipo de rosto que já viu gente tentando enganar o sistema suficientes vezes para reconhecer quando estão tentando de novo. O advogado do Marcos apresentou o atestado do Dr. Humberto, 2 vizinhos supostamente preocupados com meu estado mental, e o argumento de que meu desaparecimento após o velório da esposa demonstrava incapacidade de gerir minha própria vida. A draw. Fernanda respondeu com meus exames cognitivos realizados 2 dias antes, com laudos de 2 médicos independentes, com a declaração da toxicologista da UPA sobre meu envenenamento por arsênio e com um documento simples. Uma linha do tempo, datada e assinada, de cada decisão que eu havia tomado nos últimos 40 anos, sem demonstrar nenhum comprometimento de juízo. A juíza Conceição me fez perguntas por 40 minutos, sobre gestão de fazenda, sobre direito sucessório, sobre o teor jurídico da própria petição de interdição que estava sendo movida contra mim. Respondi a cada uma sem hesitar. Ela olhou para os advogados do Marcos, com a paciência de quem não tem nenhuma. Pedido de interdição indeferido. O requerido demonstra plena capacidade cognitiva, orientação temporal e espacial preservadas, e clareza de julgamento compatível com décadas de vida profissional qualificada. Dor e luto não são incapacidade. O Sr. Almeida Ferreira mantém pleno controle de seus bens e da sua pessoa. O martelo bateu. No corredor, Marcos me encontrou com os olhos que eu nunca havia visto nele antes. A máscara havia caído. Isso não acabou, disse em voz baixa. Apenas para mim. Você é um velho que perdeu a mulher e vai perder a cabeça logo. Vai assinar tudo o que precisa ser assinado. Marcos. Mantive a voz exatamente no tom que eu usava quando precisava que um subordinado entendesse que a conversa havia encerrado. Você matou o meu filho. Você matou a minha esposa. Você tentou me matar. E você cometeu o erro de deixar a Teresa com tempo suficiente para documentar tudo. Algo passou pelo rosto dele. Uma fissura rápida, quase imperceptível. Você não tem nada. Tenho a voz de você encomendando a morte do Eduardo gravada em áudio.
Tenho 3 exames toxicológicos mostrando o arsênio na Teresa. Tenho os registros bancários dos 3.200.000. Tenho o atestado falso que você comprou do Humberto. Tenho câmera de segurança mostrando você trocando meu frasco de cápsulas no meu banheiro. Dei um passo em direção a ele. E tenho testemunhas dispostas a contar tudo. Ele saiu antes que eu terminasse a frase. Naquela noite, Osvaldo me ligou com a voz diferente. Seu Ferreira. O GPS do celular do Marcos mostra ele se movendo em direção à fazenda. E o voo para Lisboa, que ele tentou reservar 3 dias atrás, a gente bloqueou o passaporte hoje à tarde, junto com a PF. Ele sabe que a saída internacional está fechada. Um homem desesperado, com nada mais a perder, voltando para o único lugar que ele ainda achava que podia destruir. Dirigi até a fazenda. Encontrei-o no pátio em frente à gameleira da Teresa, atirando papéis numa lata de metal improvisada como fogareiro. Fotografias antigas. Documentos. Fumaça subindo na noite fria de abril. Quando meus faróis o iluminaram, ele levantou o olhar. Havia algo diferente ali. A compostura havia desaparecido completamente. Ficou no lugar um homem que eu nunca havia conhecido, porque aquele homem havia estado escondido por 10 anos dentro do que eu achava que era meu genro. Veio ver o espetáculo? A voz estava rouca. Vim buscar o que é meu. Ele jogou mais papéis no fogo. Vi a letra da Teresa numa folha, antes de ela pegar nas chamas. Não adianta, disse devagar, saindo da caminhonete. Os originais estão com o Osvaldo. Tudo está digitalizado. Tudo está com o Ministério Público desde hoje à tarde. Ela não deveria ter metido o nariz. A voz do Marcos subiu. Ela achou que podia me questionar. Achou que podia ficar revirando o documento, fazendo pergunta, ameaçando chamar auditor. Eu construí esse lugar. Eu que fiz a fazenda valer o que vale hoje. Ela e o Eduardo não tinham o direito. Você matou meu filho porque ele encontrou documentos. Ele ia arruinar tudo. Os punhos fecharam. 20 anos trabalhando como um escravo nessa terra que nunca foi minha. Casando com a filha do fazendeiro, sentando na mesa como se fosse da família, mas nunca sendo tratado como dono de nada. O Eduardo ia te contar sobre as finanças e eu ia perder tudo. Não ia deixar isso acontecer. É a Teresa. A Teresa era teimosa. Eu ofereci uma saída. Podíamos vender a fazenda, dividir o valor. Todo mundo ficava bem, mas ela queria manter a terra. Queria continuar plantando café, como se estivéssemos em 1970. A raiva na voz era velha, curtida por anos de ressentimento acumulado. Então, eu resolvi do meu jeito. 2 anos envenenando minha esposa devagar, um pouquinho todo dia. Ela nunca ia saber. Ninguém ia saber. O lúpus explica tudo. Os médicos adoram lúpus quando não sabem o que é. Escutei cada palavra. Deixei cada palavra pousar. Atrás de mim, sem que nenhum dos dois percebesse, Osvaldo havia chegado com o celular gravando. E eu era o próximo. Você não assinava nada. Continuava com o pé firme na terra, controlando o inventário, fazendo perguntas. Mais 6 meses. E você ia estar tão debilitado que ia assinar qualquer papel que o Gislano pusesse na sua frente. Marcos olhou para mim sem remorso. Não era pessoal, seu Roberto. Era só negócio. Não era pessoal. O meu filho, a minha esposa, a minha vida. Ele deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque recuou um passo e pegou um galão de gasolina que estava atrás da lata de metal. Começou a derramar em direção à varanda da casa-sede. Eu me lancei sobre ele antes que o fósforo fosse aceso. 72 quilos contra 85. Mas eu tinha 40 anos de fazenda nos braços e a raiva mais fria que já senti na vida. Caímos na lama juntos e o fósforo apagou. Osvaldo chegou em segundos. Os seguranças da fazenda, avisados mais cedo por ele, vieram do outro lado do pátio. A voz de sirene da viatura começou ao longe, ainda na estrada vindo. Marcos foi algemado com a gravata rasgada e o terno enlameado, gritando sobre direitos e advogados enquanto os policiais o colocavam no carro.
Eu fiquei parado debaixo da gameleira da Teresa com a mão no tronco e a madrugada pesada em volta. O julgamento durou 3 semanas. O áudio do Vanderlei condenava Marcos com a própria voz. Os exames toxicológicos da Teresa, em 3 datas diferentes, mostravam envenenamento sistemático e progressivo. O doutor Humberto, cumprindo o acordo com o Ministério Público, descreveu em detalhes como havia sido coagido a destruir as evidências. Gislaine apresentou o rastro financeiro completo dos desvios. E a câmera de segurança da minha casa, instalada pelo Eduardo anos antes, e que eu havia esquecido que existia, mostrava o Marcos trocando meu frasco de cápsulas às 3 da manhã, de uma quinta-feira de outubro. Isabela não conseguiu assistir ao áudio do Eduardo. Sentou ao meu lado com a mão na minha mão, durante toda a sessão em que a gravação foi reproduzida. A voz do irmão dela, jovem e vivo, dizendo que havia encontrado documentos estranhos e que ia me contar no fim de semana. Depois o barulho do impacto, o silêncio. Vários jurados estavam chorando. O promotor deixou o silêncio durar. Ele sabia o que estava fazendo, mas foi o próprio Marcos que destruiu a defesa. Na 3ª semana, contra a orientação dos seus advogados, ele insistiu em subir ao banco das testemunhas. Acreditava que podia explicar, que podia fazer o júri entender que ele havia sido tratado como inferior durante 10 anos, que havia construído o valor da fazenda com as próprias mãos, que havia sido explorado. A promotora Droy Clara Muniz, que conduzia homicídios havia 15 anos com uma taxa de condenação que fazia réus ricos perderem o sono, deixou ele falar. Então colocou o áudio. Eu estou pagando por uma solução permanente. Essa é a sua voz? A mandíbula do Marcos se fechou. Fora de contexto. Ela rodou o vídeo da câmera de segurança. Marcos trocando as cápsulas no meu banheiro. Depois, semanas depois, Marcos me observando engolir o veneno no café da manhã, com um sorriso leve no canto da boca. O senhor substituiu as cápsulas do sogro por cápsulas contendo 32% de trióxido de arsênio. Sim ou não? Algo quebrou nele em público. Eu merecia aquela fazenda. A voz subiu. 10 anos construindo aquele lugar, sendo tratado como empregado na minha própria casa. O Eduardo ia arruinar tudo. A Teresa não queria vender. O senhor Roberto não assinava nada. Eu só fiz o que precisava ser feito. A sala ficou em silêncio. A juíza bateu o martelo 3 vezes antes que o barulho voltasse. 2 homicídios dolosos qualificados, tentativa de homicídio, estelionato e falsidade ideológica. O júri deliberou por 9 horas, culpado em todos os crimes. 32 anos de reclusão em regime fechado. Sem possibilidade de progressão de regime nos primeiros 16. Quando o escrivão leu o veredicto, Isabela apertou minha mão com força. Eu não consegui falar. Fiquei olhando para a madeira da mesa à minha frente e pensando no Eduardo com 23 anos enrolado na rede debaixo da gameleira. Na Teresa na varanda com um livro. O cabelo preso, limonada gelada no copo. No pátio do fórum, enquanto Marcos era levado, ele parou um segundo ao meu lado. Os agentes permitiram. Você pensa que ganhou. Não pensei em ganhar nem em perder, respondi. Pensei em fazer o que a Teresa pediu. Terminei o que ela começou. Ele não teve resposta para isso. 6 meses depois do julgamento, a fazenda Vale das Pedras começou a se parecer consigo mesma de novo. A parte leste, que o Marcos havia hipotecado sem minha autorização, foi recuperada judicialmente. As rosas brancas que a Teresa plantou ao longo dos carreadores cresceram sem ninguém para aparar e ficaram quase selvagens, do jeito que ela mesma às vezes deixava quando estava satisfeita com a estação. Isabela voltou a morar na fazenda, ocupando o quarto onde havia crescido, e passávamos as manhãs de sábado colhendo café no setor velho, o setor que meu pai plantou na década de 60, onde os pés têm tronco grosso e produzem menos, mas o grão tem um sabor que não se explica. Criei a Fundação Eduardo e Teresa Ferreira com metade do valor recuperado dos desvios. 3.200.000 reais devolvidos por ordem judicial. A Fundação financia assistência jurídica a famílias em litígio de herança
exames toxicológicos gratuitos para vítimas de suspeita de envenenamento e bolsas de estudo para filhos de trabalhadores rurais. Numa tarde de setembro, uma mulher de uns 40 anos apareceu na sede da fundação, dizendo que havia lido sobre o caso no jornal e que tinha uma história parecida sobre a mãe dela. Me sentei com ela por 3 horas. Tomamos café. Ela chorou. Eu ouvi. No final, passei o contato do Osvaldo e da doutora Fernanda. Ela foi embora com alguma coisa nos olhos que não estava lá quando chegou. Isabela me encontrou ainda sentado na varanda naquela noite. Você está bem, pai? Estou pensando na mãe. Ela se sentou do meu lado sem dizer nada por um tempo. A fazenda à noite tem um silêncio diferente do silêncio da cidade, mais vivo, cheio de grilos e vento no cafeeiro. Ela sabia que você ia encontrar, disse Isabela por fim. Ela me falou uma vez, uns 2 meses antes de morrer, quando eu ainda não entendia nada do que estava acontecendo. Disse que tinha deixado tudo guardado no lugar certo e que o pai ia saber o que fazer. Eu achei que ela estava delirando por causa dos remédios. Ela nunca delirou na vida. Não. Isabela encostou o ombro no meu. Nunca. Fiquei acordado até tarde, sentado debaixo da gameleira com uma lanterna apagada no colo, ouvindo o vento nas folhas grandes. A Teresa havia escolhido aquela árvore por um motivo. Ela sabia que eu a conhecia tão bem quanto meu próprio nome. Sabia que eu viria. 41 anos de casamento. Ensina um homem como o outro pensa. 3 semanas depois recebi um envelope pelo Correios. Remetente de Campinas. Sem número de telefone. Dentro, uma carta manuscrita de 4 páginas. Senhor Ferreira. Meu nome é Deise Cavalcante. Marcos Barbosa se casou com minha prima Ana antes de se casar com sua filha. Ela morreu em 2011. A polícia encerrou como suicídio, mas a Ana estava com medo dele. Me ligou 2 semanas antes de morrer dizendo que queria se separar. Estava com a saúde deteriorando havia meses. Caiu do 3º andar do apartamento deles em Campinas durante uma discussão. Ele cobrou o seguro de vida, R$240 mil, e se mudou para Uberlândia. Nunca ninguém me ouviu. Depois de ler sobre o seu caso, revisitei as coisas da Ana e encontrei o diário dela. Ela descrevia fraqueza, náuseas, queda de cabelo. Ele preparava vitaminas para ela. Senhor Ferreira. Acredito que a minha prima foi a primeira. Tenho o diário. Tenho fotos. Tenho mensagens. Se o senhor quiser investigar, entrego tudo. Dobrei a carta. Osvaldo atendeu no primeiro toque. Conheço o caso da Ana Cavalcante. A voz dele era cuidadosa. Sempre tive dúvida. Mas o Marcos já está cumprindo 32 anos. Mais um caso de homicídio não muda a pena na prática, só alonga o processo. Zay, o que o senhor quer fazer? Olhei para a janela da fazenda. O sol da tarde de setembro batia na lavoura. Isabela estava no pátio conversando com o capataz sobre a colheita. Uma vida tentando se recompor em volta do espaço que a Teresa e o Eduardo haviam deixado. Eu quero que a família da Ana tenha resposta, disse. Mas não precisa ser eu que dou. Passa o contato da Deise para o Ministério Público de Campinas. Manda o laudo que a gente tem sobre o padrão do arsênio, pode servir de comparação. E fica disponível se eles precisarem do seu depoimento. E o senhor? Olhei para a fotografia da Teresa que fica em cima da escrivaninha do escritório há 40 anos, desde que coloquei lá no dia em que ela disse sim. Eu já terminei o que ela pediu. Ela pediu que eu terminasse o que ela começou. Terminei. O que vem agora é viver do jeito que ela queria que eu vivesse. Silêncio breve. Entendido. Desliguei e fui para o pátio ajudar Isabela com a colheita. A gameleira da Teresa estava ao fundo, enorme e quieta contra o céu azul do cerrado. As iniciais no tronco, ainda visíveis depois de 40 anos. O alcão de cocar que meu filho Eduardo havia esculpido logo abaixo quando tinha 14 anos, dizendo que ia proteger a fazenda para sempre. Ele tinha razão. Você que ficou aqui até o final, eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Guardaria a raiva e esperaria pela lei? Ou correria o risco de agir pela emoção? Deixa nos comentários. Eu leio todos.
E se essa história te tocou de alguma forma, pensa em quem você conhece que precisaria ouvir ela. Às vezes, a maior proteção que uma família tem é saber reconhecer o perigo antes que ele se instale dentro de casa. Obrigado por ficar comigo até aqui.